Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Cruzeiro que segue ainda no mercado em busca de mais um defensor, né? Um zagueiro aí que seria no total 7 jogadores no elenco do Cruzeiro para fazer esse papel. Vamos ver assim, o que podemos esperar, né, desse nome. Algumas opções que já foram especuladas até aqui, fora ainda também que tem 2 jogadores da equipe sub-20 que, na minha visão, devem sim ganhar um pouco mais de espaço no decorrer da temporada, e outros nomes que foram especulados que, na minha visão, o Cruzeiro busca muito mais quando for ali para o início da Série A do que propriamente já para essas primeiras rodadas, né, do Campeonato Mineiro. E falando em Campeonato Mineiro, comentar aqui um pouco com vocês sobre a provável escalação, né, para o jogo de hoje contra o América. O Cruzeiro aí com o William, com o Gilberto. Será que vamos ter 2 estreias no jogo de hoje? Que eu quero comentar aqui a provável escalação nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui, ó, de 37 mil inscritos e 300, que já está bem próximo. Então, quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da Olé Players Bet. Casa de apostas esportivas, nova patrocinadora aqui do Cruzeiro News, que está com ótimas cotações, inclusive para o jogo de hoje, né? Entre Cruzeiro e América, às 4h30. Eu quero mostrar aqui para vocês como é super simples, né? Fazer o cadastro lá na plataforma. Cliquei aqui nessa opção de registrar e aparece lá, né? Para você colocar aí, ó, sua opção de primeiro nome, sobrenome, o nome do usuário, CPF e o e-mail, além também do número, e confirmar a sua senha. Depois disso, muito simples de fazer o login lá na Olé Players. No caso, só você colocar aí seu nome do usuário ou e-mail e a senha, e pronto, já vai estar registrado, com várias opções para você apostar também, no caso pelo celular ou pelo computador. Deixei aqui um print inclusive pelo computador, que está aqui, né, vários jogos de hoje, nesse sábado, tem também no futebol europeu e vários campeonatos estaduais. Lá na parte esquerda tem a opção ali, ó, Campeonato Mineiro, para você clicar pelo computador ou pelo celular. Você também só ir abaixando que você vai achar, no caso, as opções de jogos para apostar na plataforma, tá? Deixei outros jogos aqui que vai ter, por exemplo, nesse sábado, tem o Paris Saint-Germain jogando dentro de casa, no caso contra a equipe do Toulouse da França, uma vitória do PSG, pagando aí 1,30 a cada real apostado lá na plataforma. Então o link tá aqui embaixo na descrição. E lembrando, para uma promoção para você que vier aqui pelo Cruzeiro News, você utilizando esse meu link que tá aqui embaixo, até R$200 no valor do seu primeiro depósito, você vai ter 100% de bônus, né? Então vamos supor, você depositou R$100 na plataforma, você vai ter R$200 para apostar. Apostou R$50, vai ter R$100 para começar a apostar. Então, o link da Olé tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então assim, quero começar falando com vocês sobre a provável escalação para o jogo de hoje entre Cruzeiro e América. No caso, o Cruzeiro jogando fora de casa, né? Porque foi o América que vendeu o seu mando de campo para essa partida ocorrer em Brasília. No caso, às 4h30, né? Pelo horário de Brasília, inclusive. Que o Cruzeiro já foi, inclusive embarcou para Brasília na noite, né? Dessa última sexta-feira, já chegou na capital do Brasil, onde levou 20 jogadores para esse clássico. Entre eles a novidade, o Gilberto, né? Que já tinha sido relacionado, mas dessa vez pode começar jogando, assim também como o William, lateral direito, que eu não esperava uma recuperação tão rápida, né, assim, do atleta de 27 anos de idade. Os desfalques vão ficar por parte aí do Matheus Davó, que foi expulso no último jogo contra o Atlético, então ele só deve voltar na próxima rodada. E também o Alisson, né, que o Cruzeiro não relacionou ele. De acordo com a comissão técnica, a explicação foi por desgaste mesmo, né? Ele jogou as 2 últimas partidas, jogou com muita intensidade e não foi relacionado para esse jogo. Uma pena, porque eu até esperava que o Alisson seria o titular dessa equipe hoje, tá? Então o Cruzeiro que está aí com 4 pontos, uma vitória de 2-1 na estreia contra o Patrocinense e um empate 1-1 contra o Atlético. Já dá pra ver que o time levou dos gols em todos os jogos, né? Então é uma coisa aí que acaba preocupando um pouco para esse clássico, que no caso a provável escalação do Cruzeiro, de acordo aí com o Globo Esporte, deverá ser não muito diferente daquela que foi, no caso, no jogo contra a equipe da Patrocinense. Pode ter sim a volta de 3 zagueiros, por exemplo, o Ramiro fazendo essa função. Pode, mas de acordo com o Globo Esporte, não deve ser esse o plano inicial do Pesolano, que seria a escalação com o Rafael Cabral no gol, na lateral direita tendo o Gasolina ou o William. Não sabemos se o William vai ter condição, eu acho que ele começa só no segundo tempo mesmo. A zaga, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, e na lateral esquerda o Rafael Bilu. Meio de campo ali tendo, por exemplo, o Neto Moura e o Ian Lucas. Um pouco mais lá na frente o Nicão, jogando como meia central. E na esquerda Bruno Rodrigues, na direita ou na esquerda, né? Vai depender dessa função de cada um dos pontas. Vamos supor, Bruno Rodrigues, Gilberto e Wesley. Seria esse o ataque do Cruzeiro,
com um quarteto, né? Nicão, Gilberto, Wesley, Bruno Rodrigues, por exemplo, sabe? Eu acho bem interessante. Com o Ian Lucas na esquerda, na direita o Neto Moura, a zaga ali, ó, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, na esquerda Bilu, na direita o Gasolina e no gol o Rafael Cabral, voltando, né, essa escalação para vocês. Acho um time bem interessante. Eu particularmente acho que perde demais você abrir mão, por exemplo, do Nicão para colocar um outro zagueiro, sabe? Ou, por exemplo, tira o Nicão, coloca o Ramiro para fazer uma função um pouco mais recuada. Ou, porque acaba tendo que sacrificar um jogador um pouco mais ofensivo, né? Eu gosto muito desse esquema de 3 zagueiros, mas em questão de ofensividade, ainda mais com o Cruzeiro tendo boas peças, não acho que vale a pena abrir mão, assim. Essa é a minha opinião. Quero saber o que você acha aqui nos comentários. Lembrando que quem acertar, né, o palpite aqui nos comentários, eu vou mandar um salve para vocês. Creio que o Cruzeiro ganha de 1-0 hoje mesmo, gol do Gilberto. Quero que você deixe aqui o seu palpite e também o seu nome, a sua cidade, porque quem acertar, eu vou mandar um salve no vídeo, possivelmente de segunda-feira, tá? Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre essa matéria aí do Globoesporte.com, mostrando, né, que o Cruzeiro deve sim buscar um defensor no mercado para essa temporada de 2023. Deixa eu só encostar aqui na tela para não desligar. Enfim, o Cruzeiro que busca ainda mais uma opção, principalmente depois da não vinda, né, do Bruno Valdez, que no caso o paraguaio acabou indo para o Boca Juniors, que foi uma pena, né, porque era assim para ser essa opção de peso do Cruzeiro e tirar uma pulga atrás da orelha ainda do Pesolano, do Pedro Martins, nessa busca de mais um defensor. No caso, o Cruzeiro que saiu na temporada passada, o Wagner Leonardo e o Zé Ivaldo, e trouxe assim o Neres e também, no caso, o Neres aí para fazer essa função como se fosse um reserva de imediato. O Reinaldo que veio de graça, né, do Goiás. Então você vê que são 2 jogadores que chegaram sem custos ao Cruzeiro e que ainda não fizeram sua estreia. Isso aí vale ressaltar também. O Neres e o Reinaldo não começaram nenhuma partida jogando como titular até aqui na temporada. Então o Bruno Valdez seria essa opção de terceiro zagueiro que acabou não vindo e o Globo Esporte trouxe essa matéria, né, falando justamente sobre isso, que o Cruzeiro deve buscar pelo menos mais uma opção um pouco mais experiente para ser esse xerifão na zaga do Cruzeiro para o decorrer da temporada. E assim, até pela busca de mais um defensor, ou mostra que o Cruzeiro vai jogar com 3 zagueiros mesmo, ou que o Cruzeiro contratou mal. Por quê? Porque se for jogar com 2 defensores, o Cruzeiro já estaria chegando, com essa contratação de um cara um pouco mais experiente, a 8 opções. Eu acho que é um número muito exagerado para quem iria jogar com 2 zagueiros. Por exemplo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Reinaldo e Neres, já são 4. Aí você contrata mais um, são 5. Aí tem, por exemplo, o Everton da base e o Juan Santos, que devem ter um pouco mais de espaço, iria aí para esse número de 7, né, jogadores no elenco, fora que tinha o Luiz Felipe ainda e foi emprestado, então eu acho um número muito grande. Se for jogar com 3, você tendo 7 opções, sendo 2 da base, até que normal, faz sentido mesmo. Então eu não ficaria surpreso do Pesolano optar por alguns jogos de jogar com 3 defensores e ter uma certa rotatividade, né, nesse setor defensivo. Em relação à zaga, tem o Juan Santos, que chega muito bem na temporada passada, em agosto, né? Chega o Juan Santos, o Ian Lucas, lembra que eu trouxe vídeo aqui no canal falando sobre esses 2 jogadores e que em breve eles estariam jogando no time principal. Muita gente falou, não, esses caras não vão jogar e tudo mais, o Gustavo meio exagerado. E olha aí o que deu, né? O Juan Santos só não tá jogando no time do Cruzeiro hoje, relacionado para os jogos, porque ele sofreu uma lesão. E assim também o Everton, né, que foi convocado para o Sul-Americano na primeira rodada pelo Brasil, ele já foi desfalcado. Eles não devem fazer parte do primeiro semestre, né? O Everton não deve jogar nesse primeiro semestre e o Juan Santos, vamos torcer para ter uma recuperação um pouco mais rápida. Então, quero saber realmente a opinião de vocês, se tem a necessidade de uma chegada de um zagueiro, né, para esse time, visando o atual elenco, as opções que temos atualmente, fora ainda essas 2 boas alternativas das categorias de base. Bom, o Cruzeiro que já teve vários nomes especulados, né? O mais recente nessa semana seria o zagueiro Matias de los Santos, uruguaio de 30 anos de idade, que no caso é um dos destaques da equipe do Vélez nas últimas 2 temporadas. Ele que tem contrato até o final de 2023, mas além do Cruzeiro, o Colo-Colo também tinha interesse, o Colo-Colo do Chile, em trazer o atleta que nesse momento parece estar realmente bem próximo de assinar com a equipe chilena, né? O Matias, que no caso pelo Vélez, desde a temporada de 2021 e 2022, foi o titular absoluto. Não é à toa que nesses 2 anos, mesmo num futebol argentino que tem bem menos partidas, né? Ele fez no total 78 jogos com 4 gols e também 2 assistências. Seria um zagueiro para jogar pelo lado direito do campo, ele inclusive já fez alguns papéis como lateral direito, né? Atleta que surge no Danúbio do Uruguai, passa também 3 temporadas consecutivas no Milionários da Colômbia, onde também somou mais do que 70 jogos
pela equipe colombiana. Quero saber o que você acha desse nome. Não seria um nome tão de peso como o Bruno Valdez, mas mostra que o Cruzeiro está bem de olho, né, no mercado de algumas opções do futebol sul-americano, ainda mais uruguaios, que eu quero trazer aqui mais alguns. Outro aqui seria no caso a respeito do Leandro Lozano, que tem 24 anos de idade, jogador que, no caso, foi especulado no Cruzeiro, mas até o momento não tem nada de oficial, tá? Atleta que atua aí como um zagueiro e também como lateral esquerdo, uma função que seria excelente porque o Cruzeiro precisa de opções para esses dois setores. O Leandro Lozano, que tem contrato com o Nacional, lá do Uruguai, até dezembro de 2024 e está avaliado na casa dos 4 milhões de reais, de acordo com o Transfer Market. Ele surge na base do Nacional, passa 2 anos e meio emprestado ao Boston River, time da primeira divisão lá do Uruguai, onde por lá ele se destaca demais, fazendo no total 82 partidas e inclusive marcou 2 gols, além de 4 assistências, e agora pelo Nacional na temporada passada, 38 jogos e 2 gols. Ele volta, né, então, em definitivo para a equipe onde ele foi revelado e tem tido um bom desempenho, né, nesse último ano. Para 2023 ainda não definiu se vai continuar na equipe, se vai ir para outro futebol, porque tem sondagens assim a respeito do jogador de 24 anos, o Leandro Lozano. Acho que é bem útil o Cruzeiro ficar de olho em opções do mercado sul-americano, até por conta de, no caso, o Cruzeiro não ter condição de fazer grandes investimentos. Quem sabe não consegue, igual o Leandro aí, por empréstimo, por uma temporada, uma opção de compra. Acho que poderia sim ser uma boa opção e quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Só para falar que não teve mais nomes, alguns de vocês sugeriram, né, outros atletas, igual lá no meu Instagram. Muita gente me perguntou sobre o Bruno Mendes, zagueiro uruguaio também, que está aí com seus 23 anos de idade e foi muito bem nas temporadas, principalmente de 2021, 2022, pelo Internacional. Fez um total pela equipe lá do Beira-Rio, 48 jogos, 2 gols, foi titular absoluto e nesse ano está no Corinthians. A questão é, desde quando ele volta para o Corinthians, em agosto do ano passado, até o Corinthians vinha pedindo uma compensação financeira milionária para o Internacional, superior aos 35 milhões de reais, e o Internacional não tinha interesse de pagar isso tudo pelo jogador. E hoje ele tem sido titular ainda pelo Corinthians, né? Apesar dele começar no banco, os primeiros jogos, ele assumiu a titularidade pelo Corinthians, já tem 4 jogos até aqui, em 5 que o Corinthians fez no ano, fora que no ano passado ele ainda disputou 22 jogos e deu uma assistência, mas é um bom exemplo aí, ó, de um jogador que chega, no caso do Montevideo Wanderers, inclusive dependendo, ele pode até ter trabalhado com o Pesolano nessa época, chega para o Corinthians em 2019, joga ali, ó, 2019, 20, 21, sempre como um reserva, foi emprestado ao Internacional durante esse 1 ano e meio, foi muito bem e voltou aí para o Corinthians, sendo peça fundamental, né? Então acho que pode sim ter ótimas opções no mercado sul-americano, seja assim no futebol uruguaio, que o Matias Varini, no caso o Pesolano tem mais conhecimento, e também no próprio futebol sul-americano, Colômbia, Chile, eu vejo que Equador, por exemplo, Independente del Valle, tem ótimas opções, apesar de que nem sempre, né, vão ser baratas. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Quero saber o que você acha então dessa notícia aí do Globo Esporte, do Cruzeiro buscando mais um defensor. Deixa aqui opiniões sobre opções embaixo nos comentários. E também tá o link aqui embaixo da Olé Players para você começar a apostar. Inclusive nesse jogo de agora há pouco, né? Entre Cruzeiro e América Mineiro, às 4h30 da tarde. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!